Bom, eu fui acusado de ser uma pessoa pessimista. E o que que faz uma pessoa pessimista? O que é ser pessimista? É quando os aspectos negativos, né, supera os positivos, né? Quando a expectativa negativa supera as positivas. E há de se entender, eu acho que é importante se entender o que de fato é pessimismo, né? E as pessoas veem o pessimismo como uma qualidade, uma má qualidade. E o otimismo, por outro lado, se apresenta às pessoas como algo muito positivo, que é aquela tendência a se olhar as coisas pelo ângulo de que tudo vai dar certo. Ora, é necessário entender que o pessimismo e o otimismo não pode se limitar, não pode ser visto apenas como qualidades. Na verdade, o otimismo e o pessimismo são formas de ver, ou deve ser visto como formas, né, de conceber alguns momentos e algumas situações. Nós não podemos tomar isso como uma qualidade de uma pessoa. As pessoas são otimistas em alguns momentos e pessimistas em outras, né? Então, eu sou uma pessoa exatamente assim, otimista em alguns pontos, inclusive eu sou muito otimista em algumas coisas que esse otimismo acaba me fazendo perder um tanto que é o ponto da realidade, né? Ou, por exemplo, acreditar muito nas pessoas, acreditar muito em um movimento, acreditar muito em uma ideia, né? E isso faz, às vezes, com que a gente perca um pouco o ponto da realidade das coisas. Ser pessimista ao extremo também nos faz perder um pouco, né, do ponto da realidade. Então, é necessário, sim, o pessimismo e o otimismo. Pessimismo e otimismo são dois elementos que devem ser aplicado por nós dependendo do momento. Porque se nós olharmos o pessimismo e o otimismo como direita e esquerda, né, no sentido político, então nós vamos criar uma visão extremista. Porque quando eu digo que sou direita, então também eu crio, né? Eu estou ali em uma linha extremista. Quando eu falo que eu sou esquerda, eu também estou numa linha extremista. Eu não consigo conceber ou admitir, ou apoiar, ou aplaudir nada que venha do outro lado. Por acreditar que tudo que está do lado de cá é o melhor. Então, o otimismo, ele deve existir nos momentos que eu analiso a situação e consigo ver pontos positivos que me fazem acreditar que as coisas vão ser melhor. Agora, quando eu analiso a situação, eu não consigo ver, né, nenhum ponto que me faça acreditar em uma grande melhora, então eu devo ser pessimista. E por que isso? Porque ser otimista quando não consigo ver motivos para isso, ou ser pessimista quando não consigo ver também motivos para isso, isso é alienação, isso é um engano, isso é o eu tentando burlar a própria consciência e tentando não só a consciência, mas tentando burlar a percepção das coisas que se desenrolam diante de mim. Ver as coisas e fingir que não está vendo. Então, o pessimismo como doutrina, o pessimismo como qualidade, o pessimismo como uma forma, uma visão generalizada é uma alienação. Da mesma forma, né, que tanto um quanto o outro, o otimismo ou o pessimismo, quando você também vê tudo por um ângulo negativo, desde que você consegue observar diante dos fatos que se desenrolam diante dos seus olhos, que as coisas podem ou devem ou estão caminhando para um fim positivo, então você ser pessimista, na verdade,
mostra que você é uma pessoa totalmente fora da casinha, que não consegue analisar as coisas diante de tudo aquilo que desenrola-se diante dos seus olhos. Então, há que se entender, há que se olhar o pessimismo e o otimismo como duas coisas extremamente necessárias e devem ser aplicadas, tanto um quanto o outro, em momentos oportunos. Então, nesse momento que estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, as pessoas estão utilizando-se do pessimismo, das pessoas que estão vendo o mundo de uma forma pessimista, né? E atacando essas pessoas, como se não houvesse motivos para que se olhasse o mundo com pessimismo. Eu confesso que nesse momento eu estou muito pessimista em relação a muitas coisas, como por exemplo, em relação à política, em relação às liberdades, em relação aos movimentos religiosos que têm fechado os olhos para muita coisa que está acontecendo agora, em relação às muitas tecnologias que deu um boom de alguns anos para cá, desde 2019 para cá. Também os rumos da educação no Brasil e no mundo. Então, nesse momento, eu me vejo de uma forma pessimista em relação também à postura das igrejas, da igreja brasileira principalmente, em relação a tudo que está acontecendo. Então, há que se entender isso, tá? Pessimismo e otimismo, ela deve ser aplicada de acordo com a situação que estamos vivendo. E neste momento, eu não consigo ver muitos motivos para nós nos utilizarmos, né, do que nós chamamos de otimismo, porque o cenário político, econômico, social e religioso, espiritual, é um cenário preocupante. Estamos em uma crise que eu chego a dizer que é uma crise até então sem precedentes.